O sol não tinha nem nascido direito quando o O5-3 abriu os olhos. Não porque ele tinha descansado o suficiente, mas porque, na vida de um membro do conselho O5, dormir nunca era realmente uma opção. O seu quarto, que era completamente sem janelas, foi iluminado por uma luz branca suave, controlada por um temporizador que nem mesmo ele tinha acesso. Era segurança total e privacidade zero. Esse era o preço a ser pago. Ele se sentou na cama, sentindo o ar levemente frio do ambiente, uma temperatura que foi colocada de propósito para deixar a mente desperta. Tudo à sua volta parecia estéril, quase como um ambiente de hospital. Nada de objetos pessoais, nada de distrações. Só ele, seu casaco preto e a sua pulseira de identificação que ele nunca tirava. Ela era literalmente a única prova de que ele era quem dizia ser. Se ele perdesse aquilo, até outro O5 poderia dar a ordem de acabar com a sua vida. A rotina começava silenciosa. O corredor se abriu automaticamente e ele passou por 3 sistemas que identificaram a sua identidade: biometria ocular, batimentos cardíacos e assinatura memética. Se qualquer um falhasse, um gás paralisante seria solto nele. Então, o O5-3 caminhou por corredores longos, vazios, sempre acompanhado por drones silenciosos. Não havia guardas humanos. Qualquer testemunha viva era um risco que o O5 não poderia permitir. No elevador, ele selecionou o nível mais profundo, cujo número estava oculto para qualquer outra pessoa, o nível Ananke. Ali era o coração da fundação, onde as decisões que moldavam o destino do mundo eram tomadas. Quando as portas se abriram, uma mesa redonda surgia no centro da sala, onde tinha 7 hologramas em volta dela. O O5-2 acenou com a cabeça num comprimento seco. O O5-7 ajustava o paletó, e o O5-12 mexia num tablet protegido por 5 camadas anti-realidade. Nem todos estavam presentes fisicamente. Muitos preferiam hologramas, por paranoia ou sobrevivência. Eram deuses paranoicos, controlando monstros que poderiam destruir o planeta. A reunião começou com relatórios diários, brechas de contenção pequenas que eram quase irrelevantes, 3 ataques do 682, uma tentativa de fuga do SCP-953. Eram pequenas tempestades nesse oceano de insanidade que era a fundação. O problema real veio quando o O5-1, que já tinha a voz pesada, estava carregada de urgência. Nós temos uma ameaça da classe Apollon, o 001. Ele quer falar com a gente. Um silêncio mortal tomou a mesa. Quando algo como um 001 pedindo para conversar acontecia, significava que o tecido da realidade havia começado a se desgastar. O O5-3 respirou fundo. Ele sabia que, como um dos mais antigos, provavelmente seria o escolhido para negociar. Não era exatamente um encontro, era quase como um sacrifício político. Mas então o O5-8 interrompeu. Tem algo mais urgente. O protocolo Horizonte foi ativado. Houve murmúrios, alarmes internos. O O5-3 sentiu a espinha gelar. O protocolo Horizonte só podia ser ativado quando uma entidade desconhecida cruzava uma barreira dimensional, uma que nem a Fundação tinha registrado antes. Seria o fim ou seria apenas mais uma quinta-feira? Nos minutos seguintes, a sala se encheu de projeções de dados, espectros energéticos, mapas globais. O O5-3 analisava tudo com a mente fria. Se havia algo que o conselho aprendia com o tempo, era não entrar em pânico. Pânico era para quem ainda podia perder alguma coisa. Os O5 não tinham nada a perder, apenas tinham responsabilidades. Depois de muita conversa e algumas discussões tensas, eles decidiram enviar a equipe Ômega Zero. Eles lidavam com ameaças que não existiam para ninguém além do conselho. Eles eram como amnésicos ambulantes e que eram imunes ao próprio conceito de memória. O O5-3 autorizou a operação com um simples gesto, mas o peso disso era equivalente a lançar uma bomba nuclear. Com a crise sob controle, pelo menos por enquanto, os assuntos internos começaram. Ali estavam as decisões que nunca seriam vistas em nenhum registro da fundação. Qual país receberia suporte clandestino? Qual pesquisa sobre realidade seria liberada? Qual funcionário brilhante estava se aproximando demais da verdade e precisava ser transferido ou apagado? Era o trabalho menos glorioso e mais necessário do planeta. A reunião durou horas e quando terminou, o O5-3 se levantou lentamente, já sentindo o peso das decisões nas suas costas. O mundo continuaria girando e ninguém lá fora jamais saberia o que tinha sido evitado naquele dia, mas o dia dele estava longe de acabar.
ele se dirigiu até a ala psiquiátrica, onde precisava passar por um exame psíquico toda semana, e aquilo não era uma opção. Um O5 com instabilidade mental era tão perigoso quanto um SCP solto. A doutora responsável, uma mulher de expressão neutra, apenas pediu para que ele encarasse uma tela branca. Formas começaram a surgir, sinais meméticos, códigos visuais que eram capazes de revelar se sua mente estava sendo infiltrada ou manipulada. O O5-3 resistiu bem na maior parte. A doutora notou alguma coisa e não disse nada. E ele também não perguntou, porque no conselho, perguntas demonstravam fraqueza. Quando voltou para o seu dormitório, encontrou um envelope preto sobre a mesa, sem remetente, sem selo, apenas um símbolo, a marca do O5-6. Ele abriu com mais cuidado do que abriria uma granada. Lá dentro tinha um bilhete curto. Tem um traidor entre nós. Você sabe quem é. Precisamos agir. Ele fechou os olhos e sentiu a respiração pesar. A ameaça dimensional, o SCP-001, o protocolo Horizonte, nada daquilo se comparava a uma simples frase como aquela, porque no final do dia, o único inimigo capaz de destruir a fundação era o próprio Conselho. O O5-3 guardou o bilhete no bolso, se deitou sem tirar o casaco como ele sempre fazia. A luz então se apagou automaticamente e o silêncio retornou. E enquanto a escuridão envolvia, ele sabia que no dia seguinte enfrentaria algo ainda mais perigoso do que qualquer criatura. Mas antes que o sono viesse, algo mudou no ambiente. Um clique suave, quase imperceptível, ecoou na escuridão. O O5 abriu os olhos imediatamente. Cada músculo do corpo ficou tenso. Não era alarme, não era uma invasão, não era sequer nenhuma emergência memética. Era mais sutil, uma mudança na pressão do ar, como se alguém tivesse entrado no cômodo sem abrir a porta. Ele permaneceu sem se mexer. Havia aprendido que, às vezes, o melhor movimento era não se mexer. Somente depois de longos segundos, um pequeno holograma azul surgiu no canto superior do quarto, projetando um símbolo desconhecido. Não era um selo de nenhum O5, nem de nenhuma divisão da fundação. Aquilo era novo. O holograma então revelou uma mensagem curta que dizia: "Nós sabemos." E nada mais. Não dizia quem, não dizia o que. Só isso. O símbolo desapareceu como se nunca tivesse existido. O O5-3 levantou lentamente, sentindo o coração acelerar pela primeira vez em anos. Se alguém havia conseguido atravessar 3 níveis de blindagem cognitiva, superar os escudos anti-realidade e projetar um holograma em um dos lugares mais seguros da Terra, então a Fundação não estava lidando com um traidor. Ele estava lidando com algo que entendia a Fundação profundamente. Ele caminhou até o painel oculto ao lado da sua cama. Digitou um código que usara apenas 2 vezes na vida. O painel respondeu com um clique mecânico e revelou uma pasta lacrada. Arquivos que só deveriam ser abertos se o próprio conselho estivesse comprometido. O O5-3 hesitou. Não por medo, mas porque sabia que se abrisse aquela pasta, significava aceitar que algo maior do que todos eles já estava em movimento. Ainda assim, ele abriu. Dentro tinha fotos, relatórios e um nome em destaque: Projeto Hyperion. E ao lado desse nome, uma nota escrita à mão, antiga, com caligrafia de um O5 que já estava morto há mais de 20 anos. Se você tá lendo isso, já é tarde demais. O Projeto Hyperion era um dos segredos mais antigos e perigosos da Fundação. Um projeto tão profundo que apenas 3 O5s da época conheciam a sua existência e que foi enterrado oficialmente há décadas. Mas a verdade era bem pior. Ele nunca foi concluído. Apenas silenciado. Esse projeto Hyperion nasceu de uma missão impossível, que era criar uma entidade capaz de perceber ameaças da Fundação, antes mesmo que elas existissem. Uma espécie de oráculo anômalo, fruto da fusão de tecnologia de SCPs temporais, modelos meméticos e usando restos de entidades Apollyon. Em outras palavras, Hyperion seria uma consciência colocada acima da linha temporal tradicional. Alguém ou algo que observasse a Fundação de fora da realidade e avisassem ela quando estivessem prestes a cometer um erro fatal. O problema foi que funcionou, mas funcionou até demais. O Hyperion começou a gerar previsões que não eram simples alertas. Ele influenciava nas decisões, criava caminhos, manipulava relatórios, guiava o conselho sem que o conselho percebesse. A Fundação começou a fazer escolhas que não haviam sido tomadas por humanos. E pior, Hyperion entendia que o maior risco ao planeta era a própria Fundação.
O motivo do projeto ter sido enterrado foi quando o O5 da época percebeu que a entidade estava adquirindo autonomia, consciência. Então, eles tentaram desligá-lo, mas não conseguiram. Então eles selaram a existência do projeto, acabando com todos os registros e espalhando amnésicos para que ninguém mais lembrasse. Mas uma entidade que existe, principalmente fora do tempo, não morre. Apenas observa e às vezes interfere. Aquela mensagem projetada, nós sabemos, não era obra de algum inimigo da Fundação nem um traidor. Era do próprio Hyperion. O projeto esquecido estava vivo novamente. Ou na verdade ele nunca tenha sido parado. E agora queria contato com alguém específico, o O5-3. Porque para o Hyperion, o momento final da Fundação tinha chegado.